3, começando aí a aula 3, parte 2 de separação de sílaba. Eu tenho aí... Bom dia! A massa, Rony. Vamos lá, ó. Começando essas palavras aí com duas vogais sem acento, você vai usar essa seta. Para que serve essa seta aqui? Para me dar um gás total, porque essas palavras aqui, quando envolvem duas vogais, eu quero que você preste atenção nessa palavra aqui, duas vogais, nessa expressão aqui, porque ela me costuma causar problema. Sempre quando uma palavra envolve ou duas ou três vogais, ela me dá um trabalho porque a minha fonética não me ajuda a saber separá-las. Por exemplo, na palavra pia, seguindo o manual da NGB, você pode dizer que a palavra pia vai formar um hiato quando ele se separar. Aí você pensa, verdade, legal, hiato, duas vogais separadas. E vai ser um ditongo quando elas duas ficarem juntas. Legal, quando ficarem juntas. Aí eu pergunto, quando é que elas vão ser um ditongo? Respondam, quando ficar junta. Quando é que vai ser o hiato? Quando ficar separada. Certo, entendi. Mas quando é que ela fica junta? Quando for um ditongo. E quando é que ela vai ser um ditongo? Quando ficarem juntas. Você tá vendo que fica jogando uma bola pro outro lado? Aí diz, use a fonação. Bicho, dependendo do lugar onde você fala isso aqui, tem alteração fonética, não é verdade? Você que é daqui do Ceará, do Nordeste, você vai falar como? Pia. Fala aí, gente. Pia, pia. Alguém vai dizer, a pia, eu tô falando onde se lava a roupa. Eu vou dizer, por exemplo, qualquer lugar aí do Rio Grande do Sul, qualquer, vamos lá, Rio de Janeiro ou Goiás, vai dizer, fala a palavra pia. Ele diz, ei, eu tava lavando roupa lá na pia. Tem condição de você falar pia, gente? Tem não? Tem não. Como é que eu separo usando a fonética a palavra pia? Pia, junto. A fonação não é junto das duas vogais? Vamos ver se realmente é junto? Então, eu criei essa seta para você entender esse mecanismo e não se valer somente da fonética. Em alguns casos a fonética dá certo, outros não. Sempre que eu tiver uma palavra com duas vogais, está no material de vocês na página 10, quando tiver duas vogais e ela não tiver acento, se ela tiver acento essa regra não funciona, aí tu vai usar a seta. Se a posição dela for crescente, se separa. Se a posição dela for decrescente, não separa, não é verdade? Então vamos lá, do I para o A, ó, I e o A, o I não vem primeiro? Então vamos lá, ó, do I para o A, é crescente ou é decrescente? Se for crescente, acontece o quê? Se separa, formando o que aqui? Um hiato. Por que que eu estou chamando esse encontro vocálico aqui de hiato? Porque ele está o quê, gente? Se separando. Portanto, eu tenho duas vogais, vogal mais vogal. O hiato se caracteriza por um encontro de duas vogais em sílabas separadas. Se eu usar a fonação, vou pensar que isso aqui é um ditongo e não um hiato. Compreendem? Sim, ótimo. Vamos à palavra bois. Do O para o I, gente. Ó, o O está aqui em cima, o I está aqui embaixo. É crescente ou decrescente? É decrescente. Então, bois não se separa, fica junto, não fica? Se fica junto, ele forma o quê, gente? Um ditongo. Nada de dizer, é um ditongo que não se separa. Quem já se viu isso? O ditongo nunca se separa. Tem menino que diz, é um ditongo separável. Não existe ditongo separável, existe ditongo, que é sempre junto. Beleza? Só que o ditongo não tem somente essa classificação, tem um monte que carrega ele. Vamos lá. Tenho que dizer se esse ditongo é cresce ou decrescente. Tá aqui a seta para você também ter essa noção. Esse ditongo do O para o I é o quê? Ditongo decrescente. Vamos lá. E para você saber se ele é oral ou nasal, bota o dedo no nariz, por fora. Vamos lá. Fala a palavra boi, gente. Oi. Boi. Boi. Passou pela venta? Não. Como não passa pelo nariz, ele é um ditongo o quê, gente? Oral. Vitor, e como seria um nasal? Bota o dedo no nariz, vai lá, todo mundo, vai, gente, por fora. Fala a palavra pão. De novo. Pão. Vibrou? Passou o ar pelo nariz? Beleza, portanto ele é nasal. Beleza? Alguma pergunta? Não, ótimo. Então vamos lá. Ditongo decrescente oral. Acabamos por aqui? Não. Eu ainda tenho que dizer desse trem aqui, como eu tenho duas vogais na mesma sílaba, a regra gramatical proíbe
diz que cada sílaba só pode ter uma vogal. E aí, Vitor, que não é duas vogais? Não, não. Uma é vogal e a outra é semivogal. Para evitar que você fique tentando entender qual é a mais forte entre elas, que aconselha a gramática, se você quiser, fique à vontade para você seguir a gramática, eu não vou seguir. Você tem que verificar o seguinte: se o ditongo é crescente, eu vou ter um ditongo o quê? Quem é a vogal primeiro? Eu tenho semivogal mais vogal. Faz esse código aí na tabelinha de vocês aí. Crescer. Sempre que o ditongo for crescente, eu tenho semivogal mais vogal. Bota aí SV mais V. Contanto que você entenda o que é SV. Se ele for decrescente, ele é o que, gente? Vogal mais o que? Semivogal. É só isso. Tá bom? Vitor, como é que eu vou fazer para entender quando é semivogal mais vogal? Por exemplo, vocês são concurseiros, então vocês são semivogais. São fraquinhos, são concurseiros ainda. Vida de concurseiro é pesada. Você é semivogal, você quer se tornar um concursado. Então você está numa ordem crescente ou decrescente? Crescente. De semivogal você vai virar o quê? Uma vogal, ou seja, um concursado, um efetivo. Tu tornou-se efetivo, então você cresceu. Então lembre, crescente do mais baixo para o maior. Dá para assemelhar isso? E o decrescente é do quê? É do maior para o menor. Ou seja, você está lá concursado, só que você faz estripulia no seu trabalho. Não é verdade? Você desrespeita a corporação, vai fazer PM, ou desrespeita o seu órgão. Então você está lá, todo concursado, quietinho, e resolveu fazer bagunça, chegando bêbado, batendo em todo mundo no seu trabalho. O que é que vai acontecer? Você vai ser o quê? Exonerado, você vai perder o cargo. Você deixou de ser vogal e voltou para o cargo de quê? De semivogal. Nem concurseiro mais é desempregado mesmo e preso, né? Se você agrediu alguém, né? Você voltou a ser um Zé Ninguém. Voltou a ser, não. Expressivo que vocês eram, não. Vocês são semivogal. Ele deixou de ser alguma coisa, não é verdade, gente? E aí, gente? Se é um ditongo decrescente, de concursado para concurseiro, o que é que aconteceu? Quem é a vogal das duas? A vogal das duas. Se é decrescente, o O, vogal mais semivogal. Vitor, eu tenho que fazer isso? Tem. Se você não aprender a fazer isso aqui agora, lá na acentuação gráfica vai ter problema. Então separa primeiro e entenda esse trem aqui. Beleza? Alguma dúvida? Ótimo. Tuas, do U para o A, se separou? Separa, gente? Separa. Tu, as. Quando ele se separa, é um ditongo separável ou é um hiato? É um hiato. Vitor, hiato não tem outras classificações? Não, não, filho. Para de procurar coisa. É só hiato. Quando separa, viram duas vogais. Viram duas vogais. São duas vogais autônomas. Na verdade, o hiato é isso. É de duas vogais em sílabas separadas. Se fosse aqui uma semivogal mais uma vogal, não seria. Chama-se de falso hiato, né? Atenua. Como é que eu separo esse trem aqui? Vamos lá, ó. A, T. E aí, o U do A se separa, gente? O U pro A separa? Separa sim, né? Crescente. Formou o que aqui, gente? Um hiato. Crua. Se separa? Crua. Do U pro A, né? Crescente. Então forma como aqui crua, gente? Cru. A. Formou o quê? Hiato. Bota o Hzinho aí. Aceitar. Como é que eu separo? Vamos lá, ó. Aceitar. Desculpe. Aceitar. Gente, de saúde. Ah, obrigado. Para render aqui. Do E pro I. Por que que o E e o I ficaram juntos, gente? É de tom o quê? Decrescente. Desculpa. Obrigado. E é que eu tô tomando água com limão, ó. Ficou ditongo, não foi aqui? Esse ditongo é um ditongo o quê, gente? Do E pro I. Ei? Ditongo decrescente o quê, gente? Aqui. Oral. Quem é a vogal das duas? Não é? O E é vogal mais o quê? Semivogal. Tem algumas pessoas que pensam que as semivogais só são exercidas pelo I e pelo U.
Assim, a maioria das vezes são elas, mas nem sempre. Qualquer uma dessas podem ser semivogais. Qualquer, vai depender da posição. Somente o A, que ele nunca vai poder ser o quê? Semivogal. Mas o O, o E, o I e o U podem ser semivogais. O I e o U são clássicos. Geralmente são elas as semivogais. Por isso que eu coloquei assim na base, tá bom? Açoitar, como é que fica aí, gente? Açoitar. Não separou dessa forma? Não foi? Por quê? Do O pro I é o quê? Decrescente. Agiota fica como? A-G-O-T-A. Não se separou a agiota? Por quê? Do I pro O, crescente. Faltou dizer aqui, ditongo, decrescente, oral. Agiota formou o quê? Um hiato. Agoniar fica como? Agonia. Formou o que aqui, gente? Um hiato. Isso. Vogais separadas e hiato, juntas, ditongo. É só para os ditongos. Mas deu para pegar aqui? Deu, né? É melhor do que usar a fonética. Vai por mim, tenta na gramática tradicional. É bem complicado aquilo ali. Como é que fica a economia, gente? Vamos lá, ó. E aí? Separa? Por quê? Do I pro A. Economia. Então formou o que aqui? Um hiato. Biologia. Eu tenho dois I. Ó, tem dois encontros. O I, o O e o I e o A. Do I pro O é o que, gente? Crescente do I pro A. Então ambos separam, não é verdade? São crescentes, ó. Do I pro O e do I pro A. São crescentes. Então nós temos dois hiatos aqui. Biologia. São dois hiatos? Sim? Ó, hiato, hiato. Lavoura. Separa lavoura, gente. Lavoura. Ficou junto? Olha lá. Decrescente. Lavoura. Ditongo decrescente oral. Até aqui entendido? Você lembra daquela questão anterior? Deixa eu voltar lá na página anterior. Que a gente colocou a palavra preocupante. Lá na 8, letra D. Olha aí, lá na 8, letra D. Vamos separar a palavra para mim, gente? Preocupante. Ficaria como? E o E do O? Separa? Do E pro O não é crescente? Então separa? Como é que está escrito aí? Junto. Preocupante. Por isso que ela foi chamada de errada. Ela é um hiato, não é um ditongo. Décima? E B, né? B, vamos lá. Na palavra meio da letra B, ela inclui 3 vogais. Eu não posso falar dela agora porque eu estou na 7. Se você observar, a décima regra é que vai falar sobre isso. Então aguarda enquanto eu falo com ela, tá bom? Então só vou falar da palavra preocupante. Daqui a pouco eu volto para responder aquelas questões, viu? Vamos voltando, gente, lá para a página 10. Na aula 3. Aqui formou o que aqui, preocupante? Um hiato. Então aqui são duas o quê? Vogais. Vamos lá nas observações aí. Acompanha com o tio aí, ó. Você observou, gente? Cadê? Ó, notem aqui nessas palavras. Eu ainda estou lá na primeira tabela. Gente, essa aqui é a regra mais complexa. Se você quiser, você pode procurar um ensino convencional, mas acredite, essa regra vai te ajudar bastante a responder de forma eficaz. Você vai lá e tem a certeza, tá bom? Agora tem que seguir a regra, não é como você quer não. Você viu que eu coloquei aí o A com o nome segunda posição, estão vendo? O A. Que diabo de segunda posição é essa? É a posição em que ele aparece entre duas vogais. Na palavra pia, o A está aparecendo? Tá, só que ele está o quê? Em segunda. Bota o número 2 aí em cima da palavra pia.
Na palavra tuas, o A está onde? 2. Na palavra atenua, tem A? Tem. Ele está em primeira ou segunda posição? Segunda. Economia, tem A? Tem, gente? Ele está em segunda. Biologia, segunda. Não é isso? Lavoura, não tem. Aqui nos dois não tem. Crua, tem? Tem. Bota o número 2. Eu vou precisar que você enumere assim, para entender o que eu vou dizer agora. Aceitar, não tem A. Açoitar também não. Agiota também não. Agoniar, tem o A que está em segunda posição. Beleza? Veja, todos esses elementos aqui, eu pude fazer a separação porque o A está em segunda posição. Vitor, e se o A estivesse em primeira posição, o que é que ia acontecer? É isso que a gente vai explicar agora. Então vamos lá, ó. A gente viu aí que você vai utilizar essa seta aí do Adão olhou Eva para fazer a separação das palavras quando tiverem duas vogais. E o A em que, pessoal? Em segunda posição. O que é que acontece? Quando o A vem para a primeira posição, a minha setinha não funciona, bugou, tá certo? Eu tive que encontrar essa exceçãozinha aí, que a regra parecia perfeita demais. Então encontrou essa aí. Sempre quando eu tiver uma palavra com duas vogais e ela tiver o A em primeira posição, gente, parece muita coisa, mas ela vai te dar uma certeza na hora de separar, tá bom? Acompanha aí na letra A, o que é que vai acontecer com ela? Ó, esvaeceu, eu tenho duas vogais e o A está em quê, pessoal? Primeira posição. Distrai, o A está em primeira posição. Aeromoça, o A está em primeira posição. Abstraem, o A aqui está em primeira posição. O que é que acontece com isso? Quando eu tenho essas duas vogais e o A estiver em primeira posição, eu não posso utilizar a seta. Eu tenho que utilizar a fonação. Mas a fonação é super tranquila. Separa a palavra esvaeceu falando foneticamente. Fica como, gente? Esvaeceu. Vitor, aqui eu separei foneticamente. Esvaeceu. Forma hiato realmente? Forma, não tem problema. Vitor, e o E e o U, eu posso utilizar a seta? Claro que pode. É só quando o A estiver em primeira posição que você não faz isso. Do E pro U, gente, aqui, do E pro U é decrescente? Forma o que aqui? Ditongo, decrescente, oral. Vamos para a segunda. Distraem. Como é que eu separo isso aqui? Fica como? Vamos lá, ó. Separa, gente. É distraem ou distraem? Separa? Separa. Distraem. É um hiato. Aeromoça. Fica como aqui? Vamos lá, ó. Ae ou ae? Ae. Moça. Formou o que aqui, gente? Um hiato. Parece que tá mais quente isso aqui, não foi? Sentou mais, hein? Abstraem. Como é que fica abstraem aqui, gente? Vamos lá, ó. E aí? O BS fica aqui? Fica porque ele não encontra base ali depois, né? Abstraem. Formou o que aqui, gente? Um hiato. Você sinaliza que aí é um hiato, viu? Pronto. Vamos para o número 2. Você viu aí no número 2 que o I e o U... Eu estou indo rápido demais? Tá dando para pegar, né? O I e o U estão na base. Vocês viram que ele está juntinho um do outro. Não tem como saber se isso aqui é o quê? Crescente ou decrescente. Não é verdade? Como não tem como saber se é crescente ou se é decrescente, eu vou ter que usar o quê, gente? A fonação. Utiliza a mesma regra da letra A. Vamos lá. Como é que eu faço a fonação dessa palavra? Muitas vezes algumas pessoas podem pronunciar isso aqui de forma errada. Eu digo a coisa está ruim ou a coisa está ruim. É tudo junto? É separado, gente. É ruim. A coisa está ruim. Ruim. Só que muitos pronunciam ruim. Ou até a palavra rim. E cara, a coisa está rim. Não é verdade? Fazendo somente uma sílaba. Ruim se separa, gente. Ruim. Eu tenho um hiato aqui na palavra.
Como é que eu separo a palavra azuis? Eu digo, eu tenho olhos azuis ou azuis? Azuis é de uma fonação só. Azuis. Formou o que aqui? Um ditongo. Vitor, forma um ditongo. Como é que eu vou saber se esse ditongo é cres ou decrescente? Se eu não sei quem vem em cima. Sempre que você encontrar os grupos IU ou UI e ele for um ditongo, ele sempre vai ser decrescente. Tá bom? Não importa a ordem. UI ou IU. Ditongo decrescente. Se é decrescente, quem é a vogal? O U, né? Se é decrescente, a primeira é a vogal, a segunda é a semivogal. Triunfo. Como é que eu separo triunfo, gente? Triunfo ou triunfo? Separa, é trissílaba. Triunfo. Gente, eu não falei a questão de trissílaba, dissílaba. Vocês já sabem o que é, né? O que é uma palavra monossílaba? Uma só. Dissílaba. Trissílaba. Polissílaba. 4 ou mais, tá bom? Aqui formou um hiato. Eu diga, cara, eu fui à sua casa ou eu fui à sua casa? Fui não, né? Parece fuinha, né? Fui. É ditongo decrescente oral. Fui. Nesse item 3, ele vai falar, gente, esse item 3 não deveria nem existir. Só que teve muita gente passando mensagem lá na aula de separação silábica, perguntando os grupos OE ou EO. O que acontece com a palavra OE, EO? Você usa a seta naturalmente aqui. Usa a seta naturalmente. Do O pro E, gente. Fica como? Ó, do O pro E. Não é decrescente? Como é que eu separo a palavra poeta? Poeta. Só que ela entra em convergência com a minha fonação. Como é que tu separa usando a fonética a palavra poeta? Poeta. Lá na gramática de Evanildo Bechara, ele coloca até a palavra coelho. Tá lá na gramática dele. Coelho ele separa dessa forma. Ó. Tá certo separando dessa forma, coelho? Tá, gente? Do O pro E não é decrescente? É coelho. Só que eu encontro em dicionários a palavra coelho e poeta sendo separada da seguinte forma. Coelho. Na palavra poeta, poeta. Aí a gente fica no fogo cruzado, bicho. E aí, eu vou acreditar em quem? No dicionário ou no Bechara? Bom, cara, o Bechara é o cara. Ele quebra qualquer questão de concurso. Então você fica com qual? Com a separação da seta. Essa é a oficial. Aí você me diz, Vitor, se a banca utilizar o dicionário, por exemplo, o Oasis, o Primerian, que são renomados, como argumento para dizer que poeta se separa dessa forma, o que é que eu vou fazer? Bom, tá certo. E aí, o que é que eu vou fazer se for cruzado? A mesma coisa lá daquela do atuais, lembra? Então você pode admitir essas duas formas na hora de separar. Vai fazer o quê? A gente não tem um conceito aqui, não é matemática, já é uma conta exata. Se tiver duas opções. Aí fica difícil. Aí vai correr para anulação, viu? Mas a mais formal é ficar junta, viu? Essa é a mais formal. Admite, aqui no Brasil a gente separa. Nós temos maior preguiça na hora de pronunciar. Vai lá, separa a palavra poesia. Como é que fica poesia? Poesia. Do I pro A é o quê? Decrescente? Poesia. Eu tenho um hiato aqui. E eu tenho o que aqui, gente? Um ditongo decrescente. Não vá pensando que a vida é simples, não. Gramática é um pouquinho... Estava dizendo para o colega, gramática não é difícil. É muita coisa, viu? Como? Aqui? Bom, você pode considerá-lo um ditongo aqui e você pode separar... Não. Pode ser um ditongo aqui e se eu separar dessa forma, ele vai ser o quê? Um hiato. Aí ele já muda a classificação, ele já é um hiato aqui. Pode ser considerado as duas formas, a depender do autor. Não é? Mesmo sendo.
Mas eu estou dizendo para você, essa é a formal. Só que dicionaristas brasileiros admitem essa segunda variação. Ou seja, não tem um conceito fechado e aberto. Não vou te dizer, só tem essa forma para te enganar, não. Existem as duas formas, sim. Beleza? Vamos lá, gente. Para o número 8. Só uma atençãozinha aí no material de vocês. Verifique esse atenção aí, acompanha. Oi? A letra C, oleoso. Como é que fica oleoso, gente? Vai. O-leo-zo. Não é isso? Não é não, gente? É. Só que pode separar aqui. Há uma segunda opção aqui para separar. O-le-o-zo. Pode separar dessa forma também? Existe essa possibilidade. Mas é decrescente? Você veja que a segunda separação, ela é mais comum. É como eu estou dizendo, no Brasil se aceita mais essa. Mas essa primeira aqui está totalmente correta com a gramática. Vai depender do que a banca segue. CESP consideraria com certeza essa primeira aqui. Porque ela segue Bechara, é a gramática tradicional dele. Aí tu já vai para a FGV que segue Rocha Lima. Já é uma outra visão. Reza para o concurso de você não ser FGV. Porque se for, pode largar o emprego e dedicar o dia inteiro para estudar. Viu? Alguém trabalha aqui? Trabalha, né? Mais na parte da noite. Então, se for FGV, você vai ter muita dedicação. Eu garanto o seguinte, na FGV, se for pouco tempo para a gente estudar, que a gente passe o curso completo estudando interpretação de texto. Porque ela pega mais ou menos 4 questões de gramática, se forem 10, e interpretação de texto. Não é não? Diga. Foi boa a prova, mas o que é que tinha lá? Mais o quê? Não era interpretação de texto? Mas não é fácil não a interpretação de texto. É cada pegadinha que tem lá, ou seja, a maior parte do curso tem que ser interpretação de texto. Aí vai lá, bota 10% de gramática, porque complemento nominal, uso do mais, por aí. Como você pode ver, é pouca gramática. Né? Então, gente, olha essa observaçãozinha aí, ó. Atenção com os prefixos. A seta não funciona em prefixos. Note, na palavra reorganização. Como é que fica a reorganização e a separação, gente? Reorganização. Porque o ré é um prefixo, se você vir que é do E para o O, é o quê? Do E para o O. Não é crescente? Nesse caso deu certo, separação aí, né? Mas ela não daria certo com outras, por exemplo, autoestima. Auto não é prefixo? Não é? Do A para o U é decrescente. É verdade, ficou junto também. É do O para o I, né? Do O para o I lá, ó. Do O para o I, nós temos o que aí? Decrescente, deveria ficar junto, na verdade se separou. Viu? Só por conta do prefixo, que é alto. Hã? 8, vamos lá. Gente, do prefixo, veja, na palavra alto, alto não prefixo, alto, não é verdade? O O e o I, veja esse O, esse I. O O e o I aí não está separado? Auto-instalação. Se você olhar para a seta, do O para o I não é decrescente, eles deviam ficar o quê? Juntos. E aí está o quê? Separado, porque ele é um prefixo. Esse deveria separar? É porque ele está interno. Ou seja, é de um prefixo para a palavra, não do prefixo interno. A palavra AU está interno. Aí você pode utilizar a seta assim nela. Você não está compreendendo, né? Deixa eu escrever aqui. Olha, na palavra alto, instalação. Não está escrito assim depois da reforma ortográfica, não é isso? Não é, gente? Então fica como aqui, ó. Alto. Você pode pensar aqui, Vitor, do A para o U, decrescente fica junto, certo? O alto é um prefixo, só que esse encontro fonético está dentro do prefixo. Aí tu utiliza a seta. Agora, de prefixo para o início da próxima palavra que dá errado. Pronto, é auto o que aí? Instalação. Auto, instalação. Ela não vai funcionar se for da última do prefixo para a primeira da palavra. Foi isso que eu expliquei. Eu encontrei esse problemazinho aí. Compreende?
Pela regra era para ficar junto. Pela regra era para ficar junto. Ela fica na palavra comum, normal, ó. 8. Vamos lá. Palavras com duas vogais com acento em uma delas. Em uma delas o que, gente? Em uma delas o que? Vogais. O que é que acontece? Se o acento recair sobre a primeira, fica junto. Se recair sobre a segunda, faz o quê? Separa. Vamos aqui na palavra, por exemplo, na palavra céu. E vou colocar a palavra gaúcho aqui, ó. Você tem aqui uma palavra que tem duas vogais e o acento recaiu sobre uma delas. O acento recaiu sobre qual aqui? Primeira. Quando recai sobre a primeira, elas ficam o quê? Juntas. Formando aqui uma monossílaba. Aí você tem que escrever para mim se essa monossílaba ela é aberta ou fechada. Eu digo seu, por exemplo, o seu está quente. Não. É o quê? Céu. Portanto, ela é uma monossílaba. Se tem acento, ela é uma monossílaba tônica. Aberta ou fechada, gente? Aberta. Você vai ter que colocar esse negócio aberta para me ajudar na aula de acentuação. Viu? Gaúcho. Vamos lá. Gaúcho. Fica junto ou se separa, gente? O acento não recaiu sobre a segunda? Então fica como? Ó. Gaúcho. Recaiu sobre a segunda, portanto se separou. Forma o que aqui, gente? Um hiato. É verdade? Gente, monossílaba tônica é porque tem somente uma sílaba, não é isso? Mas isso aqui é o que? Um ditongo. Você pode chamar também de ditongo aberto, né? Ditongo fechado. Esse ditongo é crescente ou é decrescente aí? Decrescente. Oral. Tem a palavra céu aí? Tem não, então você aproveita e coloca aí. Tem não. Gaúcho eu já separei, a próxima é o que aí? Chapéu. Vamos lá, ó. E é grau. Ah, gente, é a mesma coisa, né? É quase a mesma coisa em relação à palavra mesmo. Ó. Graúdo. Mesmo jeito, hiato. A outra palavra é chapéu, né? Chapéu. Como é que fica aqui o chapéu? Fica junto porque o acento recaiu sobre a primeira. Vamos lá. Se ficou junto, forma um ditongo, né? Esse ditongo, ele é aberto ou ele é fechado, gente? Por quê? Eu digo, eu tenho um chapéu ou um chapéu? Pel é aberto, portanto, ditongo, aberto, o quê? Crescente ou decrescente? Decrescente oral. Qual é a próxima? Suávamos. Como é que fica suávamos, gente? Suavamos. Não ficou assim? Ficou por quê assim? Que o acento recaiu sobre a segunda, formando um hiato. Escreve uma palavrinha aí pra mim, gente, por gentileza. Nessa mesma tabelazinha aí. Escreve a palavra, aliás, escreve a palavra já separando. Olimpíada. Escreve aí, Olimpíada já separando. E aí? Como é que você separou aí? O I separou do A? Ou ficou junta? Ó, você vê. O I e o A, o acento recaiu sobre quem? Primeira. Se tu coloca um acento na primeira, tu tá dizendo que ali é uma vogal. Ela toma o tônico dela, ela toma o superpoder dela, vira vogal. Ela não pode ser chamada de semivogal, beleza? Se eu deixo o I com acento e o A aqui, eu vou estar admitindo o quê? Numa só sílaba? Duas vogais. Pode acontecer de dentro de uma sílaba eu ter duas vogais?
Não. E aí, Vitor, o que é que faz? Exceção. Já é a minha primeira exceção. A primeira exceção aí. O I se separou do A. Olimpíada. Bom, ela vai ser um proparoxítono, mas é importante que você entenda por que eu tenho uma exceção. Justifica. Por que nesse caso específico tu precisou separar? Porque não pode ter em uma só sílaba duas vogais. Gente, vocês estão tediados, estão? Tá mais quente, é? Ei, Nando, passa uma mensagem aí para vir esfriar isso aqui, o Polo Norte. Bora lá. Vira a página, gente, aí. 9. Essa 9 é a mais fácil. Essa 9 é a mais básica, viu? O que é que acontece com essa 9 aí? Eu tenho uma palavra com duas vogais, a sílaba anterior sendo acentuada. Veja, eu tenho uma palavra aqui, ó, ágil. Ágil eu estou separando dessa forma, compreende? Agil. Quando eu tiver duas vogais em que a anterior for acentuada, elas duas ficam juntas. Lembrou? É bem básico. Sempre que a anterior for acentuada, as duas ficam juntas. Na seta, isso aqui formou um ditongo o quê, gente? Ditongo o quê? Do I pro O. Não é crescente? Ditongo crescente. Oral ou nasal? Oral. Beleza. Ditongo crescente oral. Essa é uma das mais importantes dessa nossa aula. Por quê? Porque ela vai me ajudar a entender um mecanismo lá em acentuação gráfica, que são as paroxítonas. Não vou falar de paroxítona agora, só vou falar da separação. Vê se você entendeu. Por que essas duas vogais ficaram juntas? A anterior é acentuada. Deu para entender? Deu. Formou o quê? Um ditongo o quê? Crescente, porque do I para o O é crescente. Ok. Agora eu vou quebrar a regra. É, filho, é isso mesmo. A palavra ágil, por ser um ditongo crescente, pode se separar dessa seguinte forma. A-G-O. Ou como Evanildo Bechara separa. A-G-O. Veja que eu tenho aqui uma segunda possibilidade. Aí você pensa, Vitor, se a anterior é acentuada, as duas juntas não ficam... as duas vogais não ficam juntas? Sim. Isso aqui é a forma padrão de separação. Pode procurar. Mas se tu for olhar lá no dicionário, por exemplo, a palavra história, que é um clássico, ela vai estar separada dessa forma. As duas últimas. Olha a implicação que eu tenho isso aqui numa regra de acentuação. Isso aqui vai ser uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Se eu separar dessa forma, ela vira uma proparoxítona. Eu já tenho mudança de regra. Isso aqui é grave. Compreende? Ótimo. Então você vai pensar comigo. Sempre que eu tiver uma anterior acentuada, as duas ficam juntas, formando um ditongo crescente, ou se separando, formando o quê? Um hiato. Virando uma proparoxítona eventual. Posso dizer que quem vai fazer CESP, regra de acentuação só cai essa. Ela pede e pergunta, a palavra ágil, ela é acentuada pela mesma regra de história, por exemplo? Sim, porque as duas ou são paroxítona terminada em ditongo ou são proparoxítonas eventuais. Então, resumindo, quando a anterior for acentuada, elas duas ficam o quê, gente? Juntas, é padrão. Se ele for crescente, o que é que acontece? Pode também se separar formando um hiato. Vamos colocar outra. Qual é a próxima que está aí? História. Vamos lá, como é que eu separo história? Pensa comigo, vamos lá, gente. História. Como é que fica o finalzinho? Fica junto? Fica. Se eu deixo junto, como é que eu chamo isso aqui? Vamos lá, isso aqui é o quê? Ditongo do I pro A.
crescente oral. Se o ditongo é crescente, admite uma segunda separação, não admite? Como é que ficaria? Historia. Formando um que aqui, gente? Um hiato. Formando um hiato. Essas duas formas são aceitas também. Lembrando que a preferência é para essa primeira. Compreende? Vamos pensar o seguinte. Vou colocar aqui. A palavra ágil e a palavra história são separadas pela mesma regra? Sim. Ou por ser ditongo ou por ser o quê? Hiato. As duas são válidas. Essa é a clássica. Só um lembrete. Galera, só para lembrar vocês que amanhã é feriado, viu? Mas não tem aula. Ei, tá quente. Viu? Vamos lá. Se eu colocar essa palavra aqui, amáveis. Separa pra mim, gente, a palavra amáveis. Vai lá. Amáveis. Tem aí? Tem não. Mas pensa aí na palavra amáveis. Amáveis. Ficou dessa forma por quê, gente? Vai? Porque a anterior é acentuada. Ela formou um ditongo o que aqui? Do E pro I. Olha lá na seta. Ditongo decrescente oral. Veja que a dupla possibilidade de separação é somente para ditongos o quê? Crescentes. Se o ditongo for decrescente, ela não se separa dessa forma. Então isso aqui vai me ajudar lá na aula de acentuação. Então a única forma seria essa. Beleza? Separa para mim aí, gente, a palavra plágio. Como é que fica aí? Plágio. Vai? Fica como? Plágio. Vai, gente, escreve aí. Já escreveu? Aí bota a barrazinha. Separa de uma outra forma também, que é o quê? Plagio. Bota as duas formas. Refúgio, como é que fica aí, gente? Refúgio, deixando um ditongo. Ou pode ser também como? Refugio. Separa das duas formas. Como é que fica nódoa? Nódoa. Noda de caju, hein, Samuca? Aí, ó. Só que não tem não acento, né? Porque eles escrevem noda, né? E não nódoa. Existe noda? Na linguagem informal somente, viu? Nódoa ou então o quê? Nódoa. Próxima, água. Como é que fica a água, gente? Água. Ou então como? Agua. As duas formas são admitidas. Ok. Tem que estar ok. Sim. Quando vem com jeito, as duas já não tem que ficar juntas, sendo mais ainda. Sim, você esqueceu só um detalhe. Volta lá na primeira aula. Elas não podem ter acento, não é isso? É só por conta do acento. Se ela tiver acento, ela entra nessa regra aí da anterior. Gente, Oi? São ditongos ou são hiatos. As duas coisas. Vamos lá? Gente, próxima regra é a regra do número 10. É uma regra que a gente vai trabalhar no quesito de 3 vogais. Veja aí, qual é a regra aí, gente? Palavras com 3 vogais em que a última seja o quê? Vai. A ou O. Causam dúvidas. Usa a regra A ou O 2 mais 1. Que diabo é isso? A ou O igual a 2 mais 1. Cai demais a separação, por exemplo, da palavra ideia. Ideia. E muita gente se confunde com esse negócio aqui. Como é que eu vou separar essa palavra ideia? Atenção. O I, naturalmente, não é verdade? Separa assim. Como tem 3 vogais, é só eu verificar a última. Qual é a última aqui, gente? A.
Sempre que a última for um A ou um O, fica a regra de 2 mais 1. Ou seja, as duas primeiras ficam juntas, mais a última separada. Então, como é que fica a ideia? Ideia. Qual é a próxima que está aí? Tocaia. Fica como tocaia. Vamos lá, ó. Tocaia. Você pode me dizer por que ficou assim? Quando a última for o quê, gente? A ou O fica 2 mais 1. Beleza? Só quando for A ou O. Tá bom? É bem útil isso aqui. 2 mais 1. Acabou? Acabou não. Tem mais. Não é exceção não. É observações. Olha para a palavra ideia e olha para a palavra tocaia. Posso afirmar que existem simultaneamente um ditongo e um hiato nessa palavra? Você está vendo aqui? Não é um ditongo aqui? E do I para o A não é o hiato, não? Não são duas vogais. Vamos testar? Vamos lá. O E e o I formou um ditongo? Formou. Esse ditongo é o que, gente? Crescente ou decrescente? Decrescente por quê? Do E para o I. Pode consultar. Ditongo decrescente oral. Se o ditongo é decrescente, quem é a vogal? O E, não é o primeiro? Não é decrescente? Você está lá concursado e você cai? Vogal mais o quê? Semivogal. O A é vogal, não é? É. Semivogal mais vogal forma hiato? Não. O hiato precisa de quê? De duas vogais simultâneas. Portanto, isso aqui é o que a gramática chama de falso hiato. Na verdade, eu não tenho hiato aqui, é falso. Beleza? Tocaia do mesmo jeito, né, gente? Se você observar aqui eu tenho o quê? O I, ditongo decrescente, vogal mais semivogal, e aqui é uma vogal, ó, falso hiato também. Separa para mim, vai lá as outras. Judeia, assembleia, teia, meia. Como é que fica Judeia? Vamos lá? Vamos? Dei. Por que você separou dessa forma? Que a última é um A, 2 mais 1. Não é verdade? Qual é a outra? Assembleia. Fica como? Assembleia. Não é isso? Próxima. Teia, né? Teia. Outra. Meia. Meia. Ficou fácil? Gente. Oi? A primeira é joia, né? Joia. Não é isso? Isso aqui vai me ajudar nas regras das paroxítonas demais. Por isso que você tem que fazer o como? Primeiro separação para depois ver a acentuação. Você não vai ter mais nenhum problema em acentuação gráfica, tá certo? Agora eu vou deixar vocês com a atividade, lembrando que tem 8 e 9 da outra página para você fazer. A 8 já foi feita, né? Falta 9 e 10 para você fazer. E essas são quantas questões? 20 questões. Pessoal, a gente vai começar pela 9 e 10 lá da outra página, da outra aula, que a gente ficou sem responder. Podemos? Vamos lá, ó. 9 e 10 da primeira aula de separação silábica. Diz o seguinte. O gabarito é a letra D de dado, né? 9. Falhou a separação de sílaba da palavra. Falhou. Vamos lá. Fala sério. Qual é, gente, aí? Objetivo, tá certo? Tá certinho. O J se separou por conta do E, né? Equivocada, tá certo? Meu Deus do céu. É para nível fundamental, né, gente? Que é o quê? Claro que é letra C. O I fica junto do que. Não é? 10. Quanto você... Tá perguntando aí o que é a separação correta. Primeiro, tá certo? Não, né? Do E pro I é decrescente? Fica junto. Equipe, tá certo? Equipe, tá certo a letra B?
Tá, só que meio tá errado. Quando a última for A ou O, 2 mais 1. Errada. Quando a gente aplica a regra fica tão bom, né? A gente vai com a sede ao pote. Meu Deus do céu. Eu não vou comentar essa letra C. Que diabo é isso, né? Você introduz aí. Vamos lá para a letra D. Inicia. E aí, do I pro A não é crescente? Separou correto? De boa. Academia, do I pro A não é crescente? Separou. Letra D, gabarito da OCP 2019, escrivão de polícia. Ok? Não é fácil, é porque você aprendeu. 9ª letra C e 10ª letra D. Dê mérito ao seu estudo, rapaz. Que é isso? Ai, tá de graça. Tá não, você aprender é diferente. Vamos lá para a primeira questão, que eu fiz essa listinha aí para você separar. Vamos lá. Na palavra lápis, a gente já separou no início da aula, não foi? Fica como isso aqui? Lápis, não é isso? Rapidinho. Psicografia, fica como? Do I pro A, separa, formando hiato. Linguicinha, fica como? Tem trema não, me tá doido. Vai me assustar. Linguicinha, não é isso? É o basicão aqui. Galinhada, gente. Galinhada, não é isso? Coice. Do O pro I é o que, gente? Não é decrescente? Aí, fica junto ou separado? Junto. Coice. Anemia. Vai? Anemia. Do I pro A? Crescente, né? Goiano. Ó, tem 3 vogais em que a última é o A. Fica como? Goiano. Mineiro, Mineiro. Você já sabe a regra, eu não vou falar mais não, né? Anfíbio, fica como? Anfíbio. Aí eu boto um asterisco para lembrar que tem aquela outra coisinha, né? De separar o I do O. Mas a clássica é essa. Aliança. Por conta do acento anterior, exatamente. Vai. Aliança. Viário. Olha, essa é interessante, né? Tem 2 regras aqui. Do I pro A, o acento recaiu sobre a segunda? Separa, né? Ó. A e ficou junto porque a anterior é acentuado, né? Não é assim? Diário, fica como? Diário. Igualzinho, né? Só mudou a letra, D por V. Rodeia, a última não é um A. Fica como? Rodeia. 2 mais 1. Biópsia. Né? Cia. Não é assim? A anterior não é acentuada? Mas lembrando que tem aquela questãozinha. Se você separou separado aqui, bota o asterisco. Mas a clássica é essa. Existe biópsia e biopsia, que é o verbo. Ele biopsia o crânio do outro. Aí ele não tem acento. Sim. Pode colocar aqui o asterisco. Só no finalzinho, né? Biopsia, do verbo biopsiar, né? Fica como aqui? Aí eu já não tenho mais acento, eu vou utilizar a seta porque o A está em segunda posição. Fica como? A. Não é não, José? É. Olha o outro dormindo. Isso não, filho. Catalepsia, vamos. É lepe? Autópsia. Olha, o A está em primeira posição aqui, não tá? Aí eu tenho que usar a fonética, né? Fica como? Au ou au? Au.
Como é que fica? Top. Cia, né? Lembrando da anterior, né? Oi? Eu fiz exatamente, só que eu não coloquei o P. Sim. O P não encontra base na posterior, por isso que ele fica na anterior. Mas na anterior lá que você falou, então vocês são palavras separadas, não é isso? Não, mas aqui não é prefixo não, autópsia. Existe o auto, que é um prefixo, e tem palavras que parece que é. Por exemplo, autoescola, autoatendimento, autoinstalação, como foi a palavra. Mas nesse caso, a palavra auto aqui não é prefixo, aí confunde. É o mesmo início, só que não é prefixo. Goleiam. Tem 3 vogais em que a última é o que aqui, gente? Um A. Fica como? Goleião. Não é o 2 mais 1 aqui? Flutuai. Olha, o final é o ai. Qual é o clássico? Não é ficar junto? Em Portugal? Fica como aqui, gente? Flutuai. Flutuai. Aí coloca um asterisco que tem aquela brigazinha, né? De 2 formas. Tudo junto. Não é o ai? De goleiam. Não, de goleiam não. De atuais. De Paraguai. Tá lembrado dessa regra? É porque tem que revisar. Acontece, tá? Tem a outra forma. E admite, por isso que eu botei um asterisco aqui, ó. Flutuai. É. As 2 próximas. Deixa eu colocar aqui que não deu certo colocar ali. Falta quais aí? Falta o quê? Linguais, né? Fica como linguais, gente. Linguais. Botando um asterisco para lembrar, né? O que mais? Náutico. Fica como? Não ficou junto porque não caiu sobre a primeira? Náutico. Gaúcho. Já fizemos gaúcho, né? Gaúcho. Ai, gente, essa palavra enorme. Vamos lá, ó. Contrar, né? Revolucionário. Ela só é grande, né? Ficou junto por que aqui? Por que o I e o O separado? Vamos lá, a outra. Como? Coloca por conta do finalzinho. O I e o O. Padrão não é não, padrão é juntinho porque o anterior está acentuado. Qual é a outra, gente? Arre. Se separa? Do I pro O. Constitucionalizar. Gente, acertaram todas? Sim. Autopsia. Gente, vamos lá. 2. Olha, que basicão essa aí da FUMAC. Eu coloquei 5 questões da FUMAC aí, tudo emparelhada. Vamos lá, ó. Ele quer a divisão correta. Vamos lá? Vocês marcaram que letra? É a correta, exceto. Ele quer errado, na verdade, né? Qual é a errada aí? Letra D, porque do I pro E é o quê? Crescente. Olha aí. Não é não, gente? 3. A 2 é letra D de dado. Ele quer um exceto também. Qual é a que tá errada aí, gente? Reinstalação. O re não é prefixo? Aí não se usa a regra do prefixo aí, tá lembrada? Não, vai sim. Olha a letra D, gente. O exasperadamente. O E não se separa do X? Formam 2 sílabas aí.
Letra D. Ele quer a errada. Quarta. Também quer a errada. Qual é, gente? T também? Ah, gente, pelo amor de Deus, essa... Tá ridículo, né? Aí é inerentemente, o I se separa. Quem então? A errada. B. B de bola. O P fica anteriormente. Criptografia. Gente, a cabeça está pegando fogo, não tá? Olha, próxima semana é quinta e sexta de novo, viu? Quinta, quem é só da específico de português aqui? Pronto, a gente tá adiantando. Quinta tem 3 aulas e na sexta só são 2. Aí a próxima semana é só assim, depois fica sendo só na sexta, viu? Beleza? É o que eu ia... Essa terceira, no caso da reinstalação aqui, ela poderia ser usada junto também? Vamos lá, do é pro I é o quê? Não é decrescente? Não deveria ficar junto? Ou foi que eu falei na questão de prefixos, que não se usa. Aí você usa a fonética, reinstalação. O E e o I não ficaram juntos porque ele é um prefixo. Eu fiz essa observação lá, você está lembrado? Não, não tem possibilidade de estar junto. Sexta, ele quer ir para auxiliar de desenvolvimento. Por incrível que pareça, quem fez FGV olha para essa questão e diz, não é FGV. Que questão fácil, né? Qual é a letra aí, gente? Ele quer a errada. Letra D de dado. Desesperadamente. Qual foi o problema aí? O S deveria estar lá depois que ele formou base, né? É deses. Consuplan. Observando as palavras, ele verifica se a separação está correta apenas em... Aonde? 1 e 2. Olha, você viu que a Consuplan não considerou correta essa última. Você está vendo aí? Você não teria para onde correr. 1, 2 e 3 também estaria correto, tá bom? Que é uma possibilidade. Você está vendo aí essa sétima? Ele não considerou a anterior acentuado I e o O certo. Aí você vai fazendo bancas e vai vendo qual é o posicionamento. 1, 2 e 3. Era possível. Poderia. É possível. A depender do gramático que você utilizar. Isso, aí teria 2 corretas. Não, qualquer banca não. Aí depende da banca, no caso aqui é a Consuplan. Coloquei justamente para mostrar para vocês que a padrão é, a anterior é acentuada, as 2 últimas ficam o quê? Juntas. Então letra o que, gente? D de dado, 1 e 2. 8. Assinala a alternativa que apresenta a correta. Letra A tá lindíssimo, não tá? Só o P sozinho lá. Absoluto, o que é que acontece com o absoluto? O S se separa, vai para o O. Secretaria, não tem acento. Se for secretária, aí estaria correto. É secretaria. Vai corrigindo, gente. Secretaria, o I se separa do A. Cisplatino, tá certo? Claro que não. O Plá se separa do T. Bisneto tá corretíssimo, né? 9. Ele quer a incorreta. Qual é a incorreta, gente? B de bola, o I, crescente se separa, formando hiato. E a próxima é 10. A divisão silábica apresenta erro aonde? Letra C. Ridiculamente, professor, deveria ser SS separado. E dia, do I pro A é o quê? Do I pro A. Crescente, se separa. Essa letra B, não é junto, não? Qual? Fio, então, né? Ele dá... Não, peraí. Fio, do I pro O. Não é crescente? Separa, mas a palavra é contraídos. Fio está separado correto e contraídos também. Ele não quer errada? A oitava é, sabe? 11. Marcaram que letra na 11, gente? D de dado? Vamos avaliar. Ele quer a que está correta. Avaliação, liberdade, adjetivando. Tudo certinho. Letra D, a OCP. Possível banca da PM, né? A OCP é maravilha. Eu te entrego a prova inteira se for a OCP. Porque ela é super previsível.
FGV eu digo, eu choro. Agora a OCP é super previsível. Essa palavra, sabíamos. Sabíamos. O que é que tem? Cadê? Qual é a letra? D da décima. D. Sabíamos, sim. Olha, lembra de Olimpíada? Olha, por que eu não posso deixar na letra D a palavra sabíamos juntas, pessoal? Mesmo estando na primeira. Porque a primeira é acentuada e a outra é vogal. Não posso deixar duas vogais na mesma sílaba. Você lembra de Olimpíada que eu coloquei aqui? 12. Que letra, gente, apresenta a correção? Letra E. Amuado, abacateiro, ficou junto. Hiperativo e depressão. Ninguém tem dúvida aí, né? 14. Ele quer a correta. Eu pulei, desculpe. Que é a correta. Qual é a letra? Ininterruptas e obscuridade. Gente, tá mais claro responder essas questões? Tá, né? Letra A mesmo. 14. Que letra? A correta? Desmaiado. A última não é o A no O? De 3, né? Desmaiado, gnóstico e joia. Massa. Quatorze, 15. Qual é? Ele quer a que apresenta correção. Letra proatividade. Do O pro A não é crescente? Separa, letra E. 16. Para você julgar de certo e errado aí da quadrix. Considerando o tema tratado no texto, a função na linguagem predominante, julgue o item. Impõe e outro são de sílaba, desculpe. Impõe é de sílaba, só tem 2 sílabas. Como é que eu separo impõe? Impõe, olha, o tio uniu as duas, não foi? Outro, como é que separa? Outro, do O pro decrescente não separa, ficou junto aí. Ao passo que a não se separa, realidade. Realidade. Tem 4 sílabas? Tem 5, né? O item está o quê? Errado, falso. 17. Assina a alternativa que apresenta a classificação correta quanto ao número de sílabas das palavras. E aí, qual vocês marcaram? Foi unânime? Todo mundo foi de C? Letra C, vamos analisar. Ansiedade. Vamos lá, ó. Ansiedade. É uma palavra polissílaba? Ansiedade são 5. É polissílaba? 4 ou mais. Tá certo. A separação de sílabas está correto em na 18? Letra A. Péssimo, professora e viesse. Consulplan também. Olha a FGV de novo aí. Marque a opção que indica a palavra cujas sílabas estão separadas corretamente. A. Essa foi para merendeiro. Parece que só cai nesses cargos, né? A OCP aí. Gente, olha o cargo dessa da OCP aí que botaram. Médico, bicho. Médico, separando sílaba. Mas vamos lá. A palavra que não está separada corretamente é o quê? Neuronal. Exatamente, letra D. Hã? Mas vocês sabem que nível de questão não é o quê, gente? Não é nível superior ou médio, não. O que determina a dificuldade da prova é o número de inscritos. Que eles precisam saber a forma de derrubar os candidatos. Então, o nível médio geralmente é mais difícil que o superior. Gente, bom feriado amanhã. Até mais.